Nessa primeira roda de conversa, eu batizei essa roda de conversa de Hostel é para mim, porque muita gente, quando eu falo que eu moro há 10 anos em hostel, sim, eu moro há 10 anos em hostel. Eu fui para um hostel para passar 4 dias, acabei passando 10 e já estou há 10 anos. Muita gente me pergunta quem é essa gente de hostel, quem é o tipo de gente que pode ficar em hostel. Eu não sou mais jovem, eu não posso ficar em hostel, eu também tenho uma barbinha branca, não são luzes. Então, o hostel sim é para todo mundo. E eu chamei essas 3 garotas aqui para a gente trocar uma ideia. Ai, deixa eu pegar o microfone para vocês, eu esqueci desse detalhe. Peraí. Então, eu chamei essas 3 garotas que têm 3 perfis de viajante completamente diferentes. Eu vou apresentar uma a uma, vou começar da Márcia. A Márcia é a famosa Coroa Mochileira. E eu estou chamando ela de Coroa Mochileira porque esse é o Instagram dela, esse é o arroba dela. A gente se conheceu pessoalmente hoje, eu já tinha entrevistado ela algumas vezes, mas a gente não se conhecia pessoalmente. E a Kênia, que também é minha amiga, também conheci dentro do universo de hostels, ela já viajou hostels no Brasil inteiro, trabalhando, recentemente fez 2 Eurotrips também, trabalhando em hostel. E a Marcela Torres, que é uma influencer lá do Rio de Janeiro, ela é uma viajante solo e ela tem uma experiência também muito interessante sobre hostel. Então eu escolhi essas 3 garotas, 3 meninas, todas são meninas, eu também sou um garoto, 3 meninas que representam muito bem 3 tipos de pessoas que podem ficar em hostel. Então, eu queria começar com a Márcia. Márcia, se apresenta um pouquinho para mim, por favor. Fala quem é você, fala como você começou a viajar em hostel. Dá o seu nome aí um pouquinho, rapidinho. Bom, pessoal, é um prazer imenso estar aqui e eu sou uma defensora ferrenha de hostel, né? Como você sabe, eu viajo aí, já viajei o Brasil inteiro quase, já fiz América Latina, já fiz Europa e sempre ficando em hostel, sempre. E para mostrar que hostel não tem idade, hostel é para quem é novinho, mas para quem é coroa também. Então, sou Márcia Reis, tenho 62 anos, aposentada, comecei a viajar solo aos 56 anos de idade e nunca tinha viajado sozinha antes, nunca. Só com família, marido, filhos, amigos, sozinha, nunca. E o primeiro lugar que eu escolhi foi para Arraial do Cabo e fui para um hostel. E me apaixonei perdidamente pela atmosfera que eu encontrei em hostel. Tá, agora, vocês estão me ouvindo bem aí, então, né? Oi. A Kênia Guimarães, minha amiga, empresária, nômade digital. A gente se conheceu em São Paulo, já se encontrou em Maceió, num hostel, se encontrou em Maceió, em hostel também. E a Kênia tem um perfil muito interessante, porque ela viaja trabalhando. Ela é uma nômade digital, ela é empresária, ela faz eventos, inclusive aqui ela está no ambiente habitat natural dela, porque ela é uma pessoa de eventos. Isso. E eu queria que você falasse como que foi, assim. Só se apresenta que depois a gente vai aprofundar na história. Oi, gente, prazer. Como o Bonel disse aí, né? Eu tenho 35 anos. Estou aí na meia idade, pode dizer, na melhor idade. Mas eu sou empresária, né? Trabalho com eventos, feiras mesmo, é o que eu atendo, né? Eventos empresariais e brindes, tá? E o meu trabalho, ele me permite preparar os eventos antes, estar viajando, e quando eu preciso estar lá, eu volto para qualquer lugar do Brasil, e estou começando a atuar agora na Europa, que eu estou com esse projeto de levar a empresa para lá. E o que me proporcionou desde o início a conseguir trabalhar em vários lugares foi o hostel, né? Principalmente quando eu comecei com muitas oportunidades em vários lugares, é isso. Vou passar para essa gata. Marcela é de São Gonçalo, ela é uma influencer, e quando a gente estava conversando antes aqui da mesa, ela estava falando que ela começou a ficar em hostel porque ela se sentia mais segura,
porque ela viaja sozinha. E eu queria que você contasse rapidinho quem é você, para a gente depois já começar o papo mais aprofundado. Bom, sou Marcela Torres, influenciadora, e como ela disse, minha primeira experiência foi em Arraial do Cabo, nunca tinha ido para hostel, e no começo eu fiquei um pouco assustada, porque era um quarto compartilhado, e eu não me senti confortável, muita gente no mesmo quarto, mas eu conheci tanta gente legal, que eu tenho amizade até hoje. Eu falei assim, não, vou vivenciar, vou para outro hostel, e eu não me senti sozinha, porque foi minha primeira viagem sozinha, e eu acho o hotel muito solitário. Às vezes eu preciso ficar em hotel, em pousada, e não é a mesma experiência. Eu gosto de conhecer gente, gosto de me comunicar, e por isso que hoje sou uma viajante de hostel. Vou para hotel, mas não é o que eu prefiro, não. Eu prefiro hostel, eu acho que a troca é mais genuína, as pessoas estão abertas, sabe? Então, é um pouquinho que eu posso falar. Tá, legal. Deixa eu ver aqui quem não é. Quem aqui é de hostel, só para me localizar, quem é dono de hostel? Aqui eu tô vendo o Dudu do Brasileirança, tô vendo, me lembra... Não, o nome do hostel. Lume Hostel, que eu não lembro, Lavi, Green Haven, quem mais? Rosa Surf, quem que não... Guanani Hostel. Quem aqui nunca ficou em hostel, só para eu entender? Tem alguém que nunca ficou em hostel? Você nunca ficou num hostel na sua vida? Não, você tem que corrigir essa falha de caráter urgentemente, por favor. Tá muito nova ainda, né? Ainda tem tempo para aprender, né? Tá. Boa, boa. Então, agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês, meninas, uma para cada uma, para a gente trocar uma ideia. Kênia, vou fazer contigo. Diga. A gente se conheceu no O de Casa Hostel, São Paulo. São Paulo, e foi 2021. Acho que 21. E ela soube que a gente estava fazendo a Equipe Hotel aqui em São Paulo também, e ela simplesmente entrou no meio do evento. Eu vou ajudar, ajudou a gente no stand, se meteu no evento, foi maravilhoso. E você trabalha, né, no hostel, assim como eu também. Eu moro Sim. 10 anos em hostel e trabalho, fico com o meu computador o tempo inteiro, no celular. Quais lugares eu já vi essa última sua viagem para a Europa agora? Eu vi você trabalhando com um monte de gente. Que lugares mais diferentes você trabalhou? E quais as dificuldades, né? Porque, assim, a gente não são só flores, a gente sabe disso. Então, assim, quais são as vantagens e as dificuldades de viajar trabalhando? Porque a gente precisa de concentração, alguém vem dar uma cerveja, alguém vem chamar para um rolê. Como que você organiza essa sua viagem trabalhando? Não, isso aí é o mais difícil, né, gente? Você ter controle emocional de estar num lugar lindo, cheio de gente legal, com um monte de coisa para fazer e chegar um momento que tem que trabalhar, né? Porque para estar num hostel tem que pagar ali as contas. Então, a minha motivação é essa, não tá? Não é amiga, não é quem dera. Mas eu tenho várias situações engraçadas. Essa última que eu inclusive postei, eu estava na Croácia. E o lugar que eu estava não estava com o hostel, né? Não estava com uma internet legal, infelizmente, na área que eu estava. E eu estava no meio de uma reunião, eu estou com um evento, uma feira muito grande acontecendo essa semana, e aí eu tive muita dificuldade de conectar, mas deu certo, porque meus clientes também já me acompanham, já sabem que eu viajo, que eu gosto desse meio, e eu sempre faço questão de falar. A galera fala, Kênia, você está falando com a gente de qual lugar hoje? Eu falo, opa, estou aqui do Rio, estou de tal lugar. E eles sabem muito bem disso, sabe? E já aconteceu de passar alguém sem camisa atrás da câmera enquanto você está trabalhando? Não, mas eu tenho uma história que me marcou, assim. Eu estava na Argentina, em um hostel que estava tendo... Foi na época da Copa do Mundo, e estava tendo um jogo da Argentina contra algum... Não era o Brasil, porque eu tinha uma reunião com um cliente que era a primeira vez. E eu marquei porque ele queria fazer a reunião, era a primeira vez. Falei, não, vou atender, né? E fui para o cantinho, fui fazer, e aí rolou o gol lá na hora, e aquela bagunça toda, e aí eu falei, opa, é que eu tô na Argentina, tá tendo a Copa do Mundo, mas foi legal que eu consegui interagir com esse cliente, mas eu tenho muitos lugares. Um lugar também que me marcou foi a Ilha da Anchieta,
que Aí, Green Ilha Anchieta, tá aí. Eu fui para lá, gente, depois de quase um burnout do meu trabalho, porque feira é muito pesado. Fui trabalhar de lá, achei que não ia ter internet, mas eu precisava fechar os eventos. E lá tinha uma internet maravilhosa, e eu me senti assim, era eu e o mar aqui na minha frente. Eu já trabalhei lá também. É como se a ilha fosse só minha, sabe? Então eu tive essa experiência que foi muito maravilhosa também, que foi uma das que me marcaram. Tá, legal. E você acha, porque assim, eu sinto que às vezes quando eu tô, sei lá, em casa, que eu não tenho exatamente uma casa, mas na casa dos meus pais, que eu fico de vez em quando, parece que eu não sou tão criativo quanto eu sou quando eu estou viajando. Parece que eu trabalho melhor viajando. Você sente isso também? Gente, eu vim falando isso. Eu tenho amigos que me ligam porque eu sou da área do marketing, de evento. Muita gente que é da área criativa também, né? Às vezes você precisa ali editar um vídeo, produzir um conteúdo. Eu trabalho com muita ativação de marca, eu tenho que inventar coisa. Como você faz isso numa rotina normal, né? A gente que tem muita energia. Então, uma coisa que é legal do hostel é o que o hostel impacta em mim. Gente, eu posso estar tendo um problema gigante no meu trabalho, estar estressada. Se eu estiver no hostel, ele interfere diretamente no meu humor. E isso faz muita diferença, porque eu tenho que estar ali bem para falar com o meu cliente, eu tenho que ser criativa para produzir coisas, inovar nos eventos dele, e o meu meio ali do hostel, das pessoas, de tudo, faz com que o meu humor, ok, eu posso estar com um problema aqui, mas toda hora chega alguém, ei, que não? Você vê a galera sorrindo, conversando, que é o estilo das pessoas que estão no hostel. E você fala pouco, né? Você não é interativa, né? Você não é interativa. Eu fico com dó, que a pessoa não gostar de conversar sentado do meu lado, minha filha. Eu faço, inclusive, eu faço network. Eu tenho cliente, a gente hoje estava falando, a Ari trabalha comigo. Ricardo é um dos meus melhores amigos, conhecido no hostel em Maceió. Trabalha comigo também, foi a primeira experiência dele no hostel. Lá no meu hostel? No meu hostel, era a primeira hostel dele, ele virou um dos meus melhores amigos. E a gente estava falando sobre isso, né? Você quer que eu... Tava boa. Desculpa. Não, mas pode seguir. Tá, vamos lá. Você também trabalha, né, Marcela? Você trabalha online também? Trabalho online. Fala mais próximo para Trabalho online, só que eu ainda trabalho para marcas. Eu estava conversando com ela, falando que meu sonho é realmente trabalhar somente com viagem, só viajando, vivendo experiência, com liberdade, né, geográfica, mas ainda trabalho com marca, então eu acabo ficando presa, aí eu consigo viajar, mas realmente é uma válvula de escape. Não é só sobre você estar dentro de casa criando, não, você tem que sair, você tem que abrir a mente, tem que esparecer, e o hostel traz isso, e dependendo do hostel que você tá, é tanta gente diferente que acaba agregando, igual ontem. Ontem eu fui criar um conteúdo para a Dakota, eu estava sozinha, com tripé, com luz, e ele super me ajudou com as ideias dele, foi uma troca genuína, porque eu acho que é isso que o hostel traz, diferentemente de um hotel, de uma pousada, que eu particularmente fico muito solitária. Eu também. Então, ele super me ajudou, eu fiz o conteúdo rápido, já entreguei, fiquei toda, tô livre. Mas eu ainda tenho que trabalhar de casa, viagem, eu consigo conciliar um pouco. Tá, mas me conta um pouquinho como começou, como foi a primeira experiência, inclusive a indicação dela é do Dudu aqui do Brasileiranza Hostel. Ele que indicou ela para participar. Casinha Amarela. Isso. Como foi o primeiro hostel que você ficou e por que você decidiu ir para um hostel, né? Tem muita gente que fica com medo, fica em dúvida, principalmente mulher. Exato. Como foi essa decisão e qual foi o primeiro hostel e o que você sentiu quando você chegou na primeira vez em um hostel? Então, minha primeira experiência foi em Arraial do Cabo, no hostel A Coroa. Eu tenho parceria com eles mais de 4 anos e eu só queria viajar. Não importava para onde. Falei, vou pro hostel, porque tem muita gente, é mais barato, mais acessível, para eu ver como é que funciona. E no começo, é o que eu falei, me estranhei, um quarto compartilhado com um monte de gente, não pode se mexer. Aí tinha argentino, tinha não sei quem, todo mundo me xingando em outros idiomas. E você fala outro idioma? Falo inglês, espanhol, estou estudando italiano. E, enfim, foi uma loucura. E eu falei assim, não é aqui, não quero. Aí teve a troca, toda hora entra gente, sai gente. Quando entrou outro grupo, foi maravilhoso. O pessoal super acessível, a gente conversando, vamos passear. Aí ali eu comecei a entender o que de fato era um hostel, o que de fato era estar num quarto compartilhado. Não era só sobre estar num quarto, mas era sobre esperar a próxima experiência, a próxima troca. Hoje eu vejo hostel como isso, não é como, eu vou ficar num quarto. Não,
qual será a próxima experiência, sabe? A próxima conexão. Eu acho que é mais ou menos isso. O que eu costumo dizer é que se você vai num hotel de rede, por exemplo, você vai no mesmo hotel em Salvador, em Manaus, em Porto Alegre, dificilmente vai ser diferente a experiência. Pode ser um recepcionista mais simpático, outro menos simpático. Mas num hostel você pode rodar Salvador, por exemplo. Eu fiquei agora em janeiro em 5 hostels diferentes. São 5 experiências completamente diferentes na mesma cidade, na mesma época. E se eu fiquei, por exemplo, em um hostel mais de 2 semanas. Quando muda a galera, parece que renova, parece que começa é meio que a caverna do dragão. Você não consegue sair dali, o negócio vai te pegando, ele vai te pegando e você fala, eu vou embora. Aí você conhece mais alguém. E você não quer ir embora, e a despedida é triste, porque parece que você tá íntimo da pessoa, é o seu melhor amigo. Você fica assim, gente... Você começa a entender o Big Brother, né? Que a galera fica triste. É muita emoção. É porque você se conecta muito fácil com as pessoas. Nossa, exatamente. E foi o que me fez cada vez ir mais para hostel. Eu fiquei morando 2 meses em Copacabana, no hostel. Fiquei no Chesani. Tá, você falou. Aí fiquei morando lá. Eu quase não voltei para casa. Voltei por obrigação, porque eu tenho cachorro, aí voltei. Mas eu tava já muito conectada com as pessoas, com a troca. E para praticar idioma, né? Não tem lugar melhor do que hostel para você praticar o seu idioma. Eu aprendi a falar espanhol dentro de hostel. Eu nunca estudei espanhol. E hoje eu hablo com espanhol de argentino dentro de hostel. Eu falo che, boludo e vambora, entendeu? É uma imersão. Eu falo com todo mundo, gente, vocês querem aprender outro idioma, quer emergir no idioma, vai para hostel. Porque é um pouquinho de lá de fora aqui no Brasil. É hostel, não tem outro lugar para você praticar outro idioma. Hostel. Vamos falar com a mais garota do lugar agora. A nossa coroa mochileira. É ótimo chamar ela de coroa mochileira, porque ela é a coroa mochileira. Literalmente, né? Literalmente. Fala mais pertinho. Literalmente. Isso. Sou a coroa mochileira. Eu queria te perguntar, a gente já fez uma entrevista, o que te levou a começar a viajar? Eu sei que você se aposentou, olhou para a vida e falou, agora eu vou ficar fazendo crochê de perna pro ar, e aí você viu, eu não sou essa. Na realidade, né, me aposentei muito nova, 51 anos de idade e 30 de trabalho, feliz da vida, como todo mundo, como todo brasileiro quer se aposentar, né? Só que aí o tempo foi passando e as minhas obrigações, enquanto mãe, e todas as outras atividades que você faz quando você está trabalhando, que você interage com as outras pessoas, isso foi se esvaindo da minha vida. E chegou um momento que eu fiquei só. Minha filha foi embora, foi estudar fora. E eu falei, caramba, agora eu não preciso nem me preocupar com fazer um almoço para ela. Ler do engano. Você achou que ia ser uma... Achei que ia ser Nárnia, né? Falei, tô em Nárnia agora, acordo na hora que eu quiser, como o que eu quiser, durmo na hora que eu quiser. Só que aí bateu a depressão. Bateu mesmo, né? Não é modo de dizer não é né? modo, não. Ela veio com o pé no peito mesmo, de crise de ansiedade, de síndrome de pânico, de parar no hospital porque eu estava achando que estava tendo um ataque cardíaco, eu não queria dormir, eu não dormia, eu não comia. E foi um negócio foram quase 1 ano assim nessa situação. E aí um dia eu conversando com uma pessoa e num bate-papo, ela falou para mim assim, o que você quer da sua vida? Eu falei, eu quero fugir. Fugir não é resposta. Eu falei, eu quero viajar sem data para voltar. E por que você não vai? O que te prende? Eu saí sem resposta. Porque eu não sabia. Porque tudo que ela me perguntou, tem filhos para cuidar? Não. Tem alguém que você precisa cuidar, mais velho, pai, mãe, trabalha, esposo, animal, planta? Eu falei, não tenho nada. E por que você não foi ainda? O que te prendia? Era o medo? Nem eu sabia. Eu não sabia, eu não me conhecia. Eu não sabia quem era a Márcia. Eu sabia quem eram as pessoas, que elas gostavam. O que a Márcia gostava, eu não sabia. E aí eu fiquei ruminando, literalmente, aquela pergunta. Depois de 1 mês, eu decidi ir numa agência de viagem. Voltei mais triste ainda, porque eu descobri que, além de depressiva, eu também era muito pobre. Mas aposentado ganha tão bem. Isso você vive. Eu não ganho. Aliás, essa foi um dos motivos de me tornar mochileira. O que eu ganho é muito pouco, mas eu tinha um desejo muito forte de expandir meus horizontes.
porque eu nunca tinha viajado sozinha, nunca na minha vida. E aí eu comecei a pesquisar e eu descobri que só mochileiro que viajava com pouco dinheiro. Uhum. Eu, caramba, mas eu sou velha. Essa era a minha cabeça. Você tinha velha. 58, né? 56. Eu falei, eu sou muito velha para ser mochileira agora, essa altura. Botar uma barraca na mochila e dormir em qualquer canto. Eu não tenho idade para isso, eu não tenho físico. Mas aí, de repente, numa dessas rodadas pelo Facebook, eu não tinha nem Instagram, não tinha nada. Era só um Facebook, um WhatsApp. E aí eu descobri uma mochileira mais velha do que eu. Eu falei, olha, tem uma luz nesse túnel aí, tem uma luzinha. Não sou a única louca que está pensando nisso. Não sou a única louca. E aí, depois de planejar, porque eu sempre fui da área de compras, então planilhas na minha mente, eu sou muito racional, e aí eu comecei a fazer uma planilha para o meu salário caber naquilo que eu queria. Cortei tudo dentro de casa. Eu ia no mercado e comprava um tomate. Tomatinho só, voltava, comia aquele tomatinho com arroz, economizei mais um tantinho. E quem te falou de hostel, assim? Quem te falou que... Porque mochileiro, muitas vezes, você pensa em barraca, em camping. Quem falou, tem hostel e tem voluntariado. Porque o mais interessante, gente, é que ela foi voluntária. Ela se colocou no lugar de trocar o que ela sabe fazer por hospedagem e para economizar mais, né? Sim, exatamente. Foi nessas pesquisas, né? Entrei no Google e começava assim, como viajar barato. Como viajar com pouco dinheiro? Como viajar sem dinheiro? E aí eu fui. E sempre parecia mochileiro, hostel. Hostel era o que eu mais via. Eu falei, caramba, mas a minha primeira experiência foi lá no Albergue da Juventude, como ele falou ali. E não foi uma experiência agradável. Então, a minha ideia de hostel era ruim. Mas deixa eu só te interromper um pouquinho. Sabe que a minha primeira vez em hostel também não foi boa. Tá, a minha primeira vez, mas aí eu entendi depois que quem errou fui eu, porque eu estava num momento já trabalhando, isso eu estava na Irlanda, em Dublin, e eu escolhi um party hostel, um hostel de festa. Então eu precisava dormir e a galera estava ali fazendo shot de tequila. Então, assim, a experiência foi um erro meu de escolha, né? Não foi o meu caso. Eu fui para a Ilha Grande e naquela época acho que era o único hostel que tinha lá, era um negócio bem decaído, a experiência foi traumática. Mas aí eu decidi, falei, cara, todo mundo fica, por que eu não posso ficar? E aí eu cheguei em Arraial do Cabo, não me lembro o nome do hostel, não foi nesse daí, e eu cheguei lá e eu falei assim, a moça me perguntou, quantos dias você vai ficar? Eu falei, quanto que é a diária? Boa pergunta. Aí ela falou assim, 25. Aí eu falei assim, olha, eu reservei pela internet pagando 40, mas eu quero pagar 25. Quantos dias você vai ficar? Eu falei, eu ia ficar 2, agora eu não sei mais. Aí ela, preenche aqui o seu nome nesse papelzinho aqui, eu fiquei 1 semana. E aí o bichinho picou. E aí eu não queria mais. Eu entrei no hostel, já fiz amizade de cara com uma carioca e uma argentina. Foi onde eu descobri a mochila. Ela tinha 1,50 m e uma mochila de 60 litros. E eu olhei e falei, você não dá conta dessa mochila? Ela, muito tranquilo, muito tranquilo. Eu, não é? Ela, você quer experimentar? Eu quero. Botou nas costas. Caramba, é bom demais mesmo. E foi a primeira vez num quarto compartilhado, dormindo com outras pessoas, usando um banheiro compartilhado. Uhum. E aí eu não queria mais parar. Eu saí dali, eu já fui para Curitiba, eu fui para Foz do Iguaçu, e aí eu já emendei para outro lugar, e fui vindo, descobri nesses hostels o voluntariado, descobri a plataforma de voluntariado, e eu falei, eu quero isso daí, porque é uma forma de economizar, né? E aí, primeiro voluntariado, fui para Caraguatatuba, fiquei 30 dias no hostel, fazendo meu primeiro voluntariado, e 2019, o ano inteirinho, eu voluntariei, de norte a sul, sabe? Nordeste, o sul, Canela, Florianópolis. Foi rodando. Fui rodando o Brasil inteiro em 2019. Eu queria só que a gente fosse falar de uma coisinha agora, porque a Márcia, inclusive, ela participou de várias matérias, ela ficou bastante conhecida no Brasil porque ela foi a mochileira brasileira que sofreu etarismo na Bélgica,
porque quando ela chegou para fazer o check-in, olharam para ela e falou, não, você não tem idade para ficar aqui. Eu confesso que em 10 anos de hostel eu nunca vi isso acontecendo no Brasil. A Kênia, inclusive, quando eu comentei com ela, ela me mandou um print de um hostel em Munique, na Alemanha, que não aceitava gente com mais de 35 anos. Como que foi chegar num lugar, você na Europa, sabendo que você é uma mochileira, você sabe o que é hostel, você não estava caindo lá aleatoriamente. Não. Como que você se sentiu falando, não, você é velha para ficar aqui? Porque foi isso, etarismo é isso, você é velha. As pessoas já olham para mim com 43 e falam, mas você ainda fica em hostel? Eu estou só começando, faz só 10 anos que eu fico em hostel. Exatamente isso. Eu estava chegando de uma viagem de Veneza à Bélgica de ônibus, então passei a noite inteira viajando. 6 horas da manhã eu desci 1,5 km do hostel, fui andando, porque mochileiro é assim, né? Isso. Anda muito. Se ele pode ir a pé, ele não vai de carro nunca, de ônibus. Ele vai a pé. O que ele puder economizar, ele economiza. Deixa eu só ter... Gente, pode entrar, viu? Entra aqui, fica à vontade. Senta no puff, é todo mundo bem-vindo. Entra aqui, senta aqui, meu amigo. Amigo, por favor, pode ficar à vontade. Desculpa, é só porque eles estavam ali olhando, assistindo em pé. Fica à vontade. Hostel é assim. Chega e entra. Chega e entra. O hostel é muito democrático para todos. Esse e para quem é tímido, a gente pega pelo braço. Exatamente. Não gostou, paciência. Não é o meu caso da Kênia, né? E o da Marcela, porque a gente fala pelos cotovelos. Eu sou tímido. Você é tímido. Eu sou tímido. Mas aí vai lá, desculpa, te interrompi. Aí eu cheguei lá, mochilão na frente, mochilão nas costas, né? A gente parece uma tartaruga, né? Uhum. E cheguei lá e falei, apresentei tô com reserva aqui e tal. Ela, tudo bem, qual é o seu nome? Eu falei, Márcia e tal, não sei o quê. Aí ela, passaporte. Aí eu dei meu passaporte para ela, ela olhou para minha cara assim, sinto muito, não posso fazer seu check-in. Mas por quê? Você tem mais de 40? Eu falei, eu sei. Eu tô sabendo, muito obrigado. Eu tô sabendo disso. Aí ela falou, eu falei assim, mas como assim eu não posso ficar no hostel? Não, mas esse hostel aqui é só até 40 anos. Eu falei, mas... Por quê? Por quê? Porque ele é um party hostel. E a gente não gosta de festa, não, depois dos 40, gente? Eu falei pra ela, mas eu gosto de festa. Aí ela, não, sinto muito, sorry. Isso tudo em inglês, né? E eu não falo inglês. Então você já viu a encrenca que foi para tentar entender isso tudo. E aí ela, sinto muito. Eu já tinha pago o hostel, que eu fiz pela reserva online. E aí ela, olha, sinto muito, não posso... Eu falei, o que eu faço? Ela, não sei. Não sei. Tipo assim, se vira. Eu botei a mochila nas costas e saí meio perdida ali na... Mas você se sentiu a errada em algum momento ou você falou, cara, eles estão errados, isso é etarismo? Porque aqui no Brasil, eu acho que a gente teria alguma lei que te protegeria. Eu acho que a gente teria algo para fazer, né? Fora do Brasil, eu não sei se isso poderia ser possível. Não... Na realidade, é o seguinte, quando eu perguntei para ela, eu falei, mas aonde está escrito isso? Ela abriu a página de reservas e me mostrou lá nas letras miúdas que o hostel era só para 40 anos. Coisa que eu nunca tinha me tentado, porque, caramba, já fiquei centenas de hostels. Eu não posso ir nesse também não, já passei. E aí eu fiquei assim, tudo bem, foi constrangedor, foi difícil ser chamada de velha, né, sofrer essa discriminação. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, eu fiquei me sentindo mal porque eu falei, cara, eu não me atentei a isso. Tá. Tanto que quando eu saí e fiz o vídeo, eu fiz questão de não mencionar o hostel e não e frisar que estava escrito que eu não li. Mas, mesmo assim, aquilo repercutiu de uma forma tão... Não, saiu matéria em vários lugares. Foi... Eu lembro disso, eu lembro muito bem disso. Quanto é lugar, que eu falei com você essa época. Foi. Deixa eu passar para as meninas agora. Eu tenho alguns tabus. Vocês já ficaram em hostel? Vocês sentaram aqui? Já ficou em hostel? Não, já ficou em hostel. Eu tenho alguns tabus aqui que eu separei que eu queria que vocês me ajudassem para a gente quebrar. Bom, ficar em hostel é só para quem não tem dinheiro, é só para quem está pobre, quebrado, não tem outra opção? Ou é uma opção ficar em hostel para vocês, Keninha?
Eu já tive numa situação, obviamente, quando eu comecei a entrar em hostel, que eu ainda só estudava, não tinha minha empresa. E sim, o hostel foi uma opção por ser econômica. Hoje, com certeza, é pela experiência. Eu quero chegar num lugar, eu quero ser bem recebida, eu quero que as pessoas me perguntem de onde eu sou. Ai, nossa, você é do Brasil? Ai, você é mineira? Ai, você faz o quê? Eu quero ter uma experiência de estar com pessoas onde eu vou ter trocas, que é isso, onde eu vou fazer network, porque eu faço network onde eu vou ter uma experiência completa. E isso eu tenho certeza que é só o hostel que vai te oferecer. Um hotel jamais, é o que você falou. Eu falo muito, eu vou fazer amizade com qualquer pessoa, pode ser a recepção do hotel. Mas eles não estão preparados para isso, eles nem podem fazer. E o hostel não. Se você for no hostel, gente, vocês vão sentir como se vocês estivessem em casa, como se as pessoas conhecessem você e elas vão te acolher. Você já sabe pra onde você vai? Tá indo uma turma para tal lugar. Você quer conhecer tal praia? O que você quer fazer? Eu tenho mania de viajar sem me programar para nada. E eu chegar no hostel, eu conhecer alguém que tem um roteiro e me levar para o roteiro da pessoa, ou eu chegar na recepção e falar assim, aqui, eu tenho um dia hoje nessa cidade, monta um roteiro para mim. Aí o pessoal, não, peraí. Juntam as 3 pessoas, montam, vai nesse lugar, deve ser andando, bora lá. Junta mais alguém lá e vai embora. Então, você nunca está sozinho, você tem sempre experiências maravilhosas e com certeza não é pelo financeiro, viu? Eu penso várias vezes assim, prefiro dormir num quarto ali com um monte de gente, mas eu tô ali com alguém legal do que estar sozinha no hotel, que não dá, viu? De verdade. Má, o que você acha? Concordo com ela. E até vou contar uma historinha que foi bem engraçada quando eu estava em Copacabana. Aí chegou uma suíça toda montadinha assim com o marido brasileiro. E ele falou, não, vamos ficar aqui, todo mundo gosta. E ela fazendo uma cara assim, ai, não quero ficar. Resumo, ficaram contra a vontade dela. Aí ela ficou um dia toda assim. No segundo dia ela estava descalça, daqui a pouco ela estava com toalha na cabeça, daqui a pouco ela estava fazendo café para todo mundo, daqui a pouco ela comprou pão, e ela se sentindo super em casa. E eu, logicamente, perguntei para ela, né? Eu falei assim, e aí, tá gostando, tal? E ela assim, toda bobinha, parecia uma criança. Eu falei assim, mas você não gostou no começo? Ela, não, agora eu tô me sentindo em casa. Então, não é somente dinheiro, não é só sobre um quarto que você está alugando, ou ficando, ou passando a noite. É uma experiência. Resumo, eles foram mudando de todos os quartos, porque não tinha mais quarto. Estava cheio. Aí eles ficaram 2 dias em um e 2 dias em outro. Olha, eu sei que o resumo, eles ficaram umas 2 semanas. E ela já estava do lar. Ela estava fazendo tudo para todo mundo. Mas no começo, acho que rolou esse tabu, eles não tinham onde dormir e ela não queria ficar ali. E ela bateu o pé fazendo cara feia. E eu tentando ali conversar com ela. Poxa, mas a gente vai na pizzaria, a gente vai na praia, tem o pôr do sol. Tentando vender toda a experiência do rosto para ela. E ela batendo o pé. Ela não queria ir embora. E ela só foi embora, que eles tinham outro destino. Então, assim, todo mundo que eu conheci, principalmente gringo, que vem na experiência, vem para conhecer brasileiros, vem para conhecer a cidade, a cultura, né? Enfim, quem vai para o Rio de Janeiro quer conhecer favela, quer conhecer praia, quer andar de bicicleta. Então, assim, no hotel, pode ter certeza que ele não vai ter essa experiência. Tá? E eu tenho uma impressão, para mim, nesses 10 anos de hostel, que eu mudei muito a minha visão de que tem mais gente boa do mundo do que canalha, para não falar outra coisa, porque não pode falar palavrão aqui. Eu sou menino de família. A gente tem muito medo de ser enganado, de acontecer alguma coisa, que todo mundo vai tentar fazer alguma coisa. E eu acho que nesse meio de viagem, parece que todo mundo se ajuda, né? Vocês têm essa visão de como que vocês foram ajudadas ou ajudaram pessoas? Que tem uns gringos que também vêm para cá sem saber falar um oi, sem saber como funciona nada, você ensina o cara a comprar o bilhete de metrô, você ensina... Como que você viu essa questão de conhecer pessoas e mudou sua visão de mundo e de viagem ficando em hostel? Total. A primeira vez eu fiquei insegura em relação à minha mala, onde quer ficar minhas coisas, se alguém vai mexer. Aí na segunda vez eu me senti um pouquinho mais confortável. Hoje eu chego, a mala tá aberta. Não, gente, ninguém mexe não. Porque tem gente que fica me questionando. Mas você vai para hostel e quarto compartilhado? Tudo com essa visão pobre, mentalidade de pobre mesmo. Mas lembrando que os hostels têm lockers, né? Não, mas eu acho que, gente, o que acontece? Eu vejo muito hostel um local de viajante. Não é um local que você vai tirar suas férias, não é um local que você... vou viajar, vou pro hostel. Não. Tô tirando férias mês de julho. Não.
é viajante, é o tempo todo gente entrando todo dia. Então você sabe como você vai ser recebido ali. É um turismo diferente, né? É um turismo muito diferente. E diferente. tirando assim, quem está voluntariando no lugar, eles se sentem muito confortáveis, eles se sentem seguros. Eles vão para a rua, eles não sabem o que tem na rua, então eles chegam no rosto e falam assim, o que você acha? E onde que você vai hoje? Então fica aquela questão da confiança de quem está dentro do hostel. Lá fora as pessoas não são confiáveis, mas se você está no hostel, pode confiar que a galera ali é confiável. Eu acho que é mais ou menos essa energia que a gente passa quando a gente vai para um hostel, de confiança. Ai, não, ela é do hostel, então vamos confiar. Vamos confiar. Até você tinha me falado que você se sente mais segura viajando em hostel do que viajando sozinha em hotel, né? Por quê? Vou relatar um outro acontecimento. Eu estava daqui em São Paulo, chegou uma menina, tinha recém-separado, ela estava assim, entrando no app de relacionamento e tal, conheceu uma pessoa. Eu tinha acabado de conhecer a menina. E ela falando, eu falei, vamos fazer uma coisa? Vai no date, mas me manda a sua localização. Gente, eu acabei de conhecer a menina. Que loucura é essa? Me manda a sua localização, me fala onde você tá, se você tá bem. Vai para um lugar que tenha muita gente, principalmente em São Paulo, a gente não sabe. Não é só São Paulo, qualquer lugar do mundo. Lugar. Então, assim... E a mulher tem uma questão de segurança. Claro. Eu sei que eu dei foi uma terapia com a menina. Falei, calma, não é assim que funciona. Ela, não, porque hoje eu quero extravasar. Falei, não, calma. Me manda sua localização. Resumo, ela foi pro tal date, me mandou localização, ela me mandou foto, parecia minha amiga de infância. Minha amiga de infância. Aí ela mandou localização, disse que estava tudo bem. Eu falei, não, se precisar, me liga, como se a gente fosse íntima. Então, eu acho que no rosto a gente passa essa troca. Você acabou de conhecer a pessoa. Você, não, então toma meu telefone, minha localização. Gente, a gente confia um no outro de verdade, sabe? Parece que tá todo mundo meio que no mesmo grau de vulnerabilidade, talvez se coloca num estado de vulnerabilidade que a gente precisa de comunidade, né? Eu acho que é o senso de comunidade do compartilhado que para mim grita muito em hostel, assim. Eu já vi gente que às vezes não lava a louça, você fala, amigão, você tá na cozinha compartilhada, não tem mamãe aqui não, tá? Você vai cozinhar, você vai comer e você vai lavar. Exato. Então, é pedagógico também para muita gente que é criado dentro de uma redoma, né? Eu queria perguntar para a Kênia, a gente vai ter conteúdo mais sobre isso no sábado, mas eu queria aproveitar que eu estou com 3 mulheres aqui e perguntar para vocês sobre segurança sendo uma mulher numa viagem sozinha. Acho que as 3 viajam basicamente sozinhas, né? Então, o que vocês se preocupam, o que vocês olham no hostel, como que vocês se protegem? Porque, infelizmente, a gente sabe que eu viajando, Dudu viajando é uma coisa e elas viajando sozinha é outra. A gente tem que ter realidade do mundo. Isso não é em hostel, é no mundo. O assédio acontece na padaria, na floricultura, na funerária. Então, assim, a gente vive num mundo com muita gente escrota. Como que vocês, como mulheres, assim, olham, identificam, como que vocês se protegem mesmo? Isso é muito legal, porque o meu Instagram, inclusive, muita gente fala assim, Kênia, eu vou pela primeira vez viajar sozinha, porque eu vejo você viajando sozinha para tudo quanto é lugar, e eu acho isso super legal. Realmente viajar para um hostel é muito bom, tem esse cuidado, mas enquanto mulher, as dicas que eu sempre dou para ela, você está indo pela primeira vez, você quer se sentir um pouco mais segura? Normalmente, a maioria dos hostels tem um quarto só feminino, acho que todos. Sim, maioria. Todos têm, praticamente. Então, quer começar? Comece então pelo quarto feminino, porque você vai se sentir melhor, mais segura. Só que, assim, eu viajo há muitos anos, já fui em hostel em muito lugar e, graças a Deus, nunca passei por nenhuma situação, né? Outra coisa que eu sempre falo para as pessoas eu sempre aviso para quem está perto de mim onde eu estou indo. Porque se acontecer alguma coisa, alguém sabe pelo menos onde eu estou, onde eu estava. Como eu falo pouco, né? Sou muito comunicativa, eu tenho esse cuidado também. Eu gosto de tomar minha cervejinha, gosto de aproveitar, mas estando sozinha, sendo mulher e estando em lugares que eu ainda não conheço muito, obviamente, gente, eu não vou ficar bêbada, vou tentar ter aquele autocontrole ali, porque se acontecer alguma situação, eu tenho como voltar para casa tranquila, eu tenho controle sobre a situação. Esses são os meus cuidados. Mas aí, assim, você falando isso me dá uma impressão de que isso é um cuidado que todas as mulheres têm em qualquer lugar da vida, exato, né? Assim, não é do hostel especificamente. Mas viajando sozinha,
é um cuidado que a gente tem que ter, infelizmente, né? Sendo mulher. Sim, claro, claro. Não, mas é que assim, as coisas que você foi falando, de não ficar muito louca, de perder o controle, de não... São coisas que as minhas amigas falam que elas têm como prática na vida. Não entrar num Uber se tá muito, né, se tá fora da casinha. A Márcia estava concordando, deixa eu ver, o que você tem para falar disso, Márcia? Exatamente sobre isso, porque muitas vezes, como ela falou ali, eu recebo muita gente, olha, eu vou viajar pela primeira vez, sozinha, o que você me recomenda? Exatamente isso. Cuidado Olha, da vida. vai para o hostel, você nunca ficou? Tem quarto compartilhado, tem quarto feminino, você pode ficar, tem quarto privativo no hostel, que você também pode ficar se você não gosta, se você está indo pela primeira vez. Importantíssimo isso, que as pessoas acham que só tem beliche. Só tem beliche, não. Não. Tem quarto privativo, com a cama suíte. de casal ali não é só enfeite não, tá, gente? A cama de casal é porque tem suíte também, pode família. Sim, exato. E aí eu falo, olha, no hostel, como ela falou, a gente chega, é família. Você já fica amigo íntimo da pessoa que está dormindo em cima, do lado, e você já sai, já tem roteiro para tudo, mas está sempre, sabe, avisa para o recepcionista, olha, eu estou saindo, eu vou não sei aonde, qual lugar que você me indica que eu posso ir, qual lugar que você me indica que eu não posso ir? Porque às vezes, ele é local, às vezes ele não é voluntário. Então, eu sempre procuro com a pessoa local, qual é o lugar que eu posso ir tranquila aqui nessa cidade? Qual é o lugar que eu não posso ir de jeito nenhum? Quais os cuidados que eu tenho que tomar nessa cidade? Então, isso é a primeira coisa que eu faço, conversar com as pessoas que moram naquela cidade para saber os perigos. E de mais a mais, eu falo para as pessoas, olha, hostel tem locker, então você pode levar seu cadeado. Tem alguns que você vai colocar a sua mala, a sua mochila, outros você vai colocar só os seus itens pessoais. Sim. Né, computador, bolsa, dinheiro, essas coisas. Mas os cuidados são esses. E a minha escolha de hostel é sempre perto de locais que tem transporte público, porque eu não vou de carro, eu vou sempre a pé, né? Eu uso o transporte público, então eu procuro ser nesses locais com bastante movimento, e olho as notas do hostel. Importantíssimo. A gente tem a Hostel World aqui, que é a nossa patrocinadora, que é a principal plataforma de reserva de hostels. É muito importante a gente olhar as avaliações, né? Porque eu filtro primeiro pelo preço. Primeiro é o preço, né? Hoje já não é pelo preço, quando eu comecei foi pelo preço. Hoje ela faz parceria, ela é convidada para ficar, é isso. Porque eu amo realmente o hostel. Eu sei. Então eu vou lá e filtro pelo menor preço. Aí depois eu começo a fazer minhas seleções. Localização, nota. Aí a nota acima de 7, aí eu, legal, tem transporte público, tem metrô, tem ônibus, tem isso, tem aquilo. Vou para os comentários. Aí eu olho os comentários. Vê a rede social. Olho a rede social, olho a rede social de quem eu vi lá, se tiver, eu olho para ver se realmente é verdadeiro o que colocou, porque às vezes a pessoa coloca uma foto linda e se chega no local não é nada daquilo. Claro. Então, mas os cuidados são os que você toma na sua cidade, né? Na sua vida. Só que a gente faz isso muito automático na nossa cidade, no nosso dia a dia, e quando você sai viajando, você acha que é muito diferente. E eu tenho... Bom, eu já vou ir para o encerramento agora, porque daqui a pouco a gente tem a mesa sobre sustentabilidade. A mesa não, né, gente? Um bate-papo aqui, uma roda de conversa. As três são influenciadoras de uma certa forma. A Kênia não é oficialmente, mas a bicha gosta de um Instagram. Acompanhei a viagem dela pela Europa inteira. Eu, na minha família, entre os meus amigos, com essa minha vida de hostel, eu falo que eu sou testemunha do quarto compartilhado. Tem um minutinho para a palavra do beliche aí, por favor? Vocês conversam muito e convencem pessoas a ficar em hostel? Como que é essa relação de quando vocês estão viajando, o Instagram de vocês bomba, as pessoas perguntam, como que vocês lidam com isso? E agora, só para encerrar rapidinho, se alguém te falasse que nunca ficou em hostel, como que você convenceria essa pessoa? O que você falaria para essa pessoa, para ela experimentar o hostel pela primeira vez? Olha, o meu Instagram, basicamente, eu divulgo muito hostel em todos os lugares que eu já fui.
de forma gratuita. Eu não faço parceria com esses hostels que estão lá no meu Instagram, então já é uma divulgação. E as pessoas ficam curiosas. E eu falo, gente, é um lugar sociável, um lugar onde você se sente em casa, é um lugar que você é cuidada pelo seu vizinho que você acabou de conhecer há 5 minutos, como ela falou. A gente faz amizades de 5 minutos, e aí depois, para ir embora, é uma choradeira danada. E muita gente já começou essa experiência de ir para hostel a partir das minhas experiências. Então, a minha vida e o meu Instagram já é um motivador para as pessoas. E aí eu Talvez você recebo atinja essas mulheres mais velhas, mais né? velhas. E aí eu recebo, olha, eu estou indo fazer a primeira, eu tenho 65 anos, eu tenho 70 anos, e estou indo fazer a minha primeira viagem solo da vida e vou ficar num hostel. Cara, eu fico, o coração fica quentinho, de alegria, de felicidade, de poder saber que uma outra pessoa vai experimentar tudo aquilo que eu vivo quando eu estou viajando. Legal, Keninha. Como que é esse seu Instagram agora? Não, olha, eu não sou influenciadora, mas eu tenho muita gente que já foi em hostel por causa de mim. Inclusive, ontem uma amiga que é médica, ela é colombiana, mas mora na Argentina, foi para a França e ficou no mesmo hostel que eu e pela primeira vez. E ela me ligou, como que eu chego? O que eu faço? Porque eu acordei, o pessoal estava dormindo, eu não queria fazer barulho. Como que você faz? Qual que é o cuidado que você tem? Então, sim, eu influenciei muita gente, viu? A ir em hostel pela primeira vez, mas a minha fala foi a mesma que eu falo para ela e para todo mundo. Ó. Primeiro, o que você vai ter a perder? Sério? O que você tem a perder de ir para... não, mas eu tô indo... eu quero viajar. Eu falo, se você for principalmente sozinha, vai, porque a única coisa que você não vai estar é sozinha. Se é um hostel, a única coisa que você não vai ficar sozinho em momento nenhum. E você vai conhecer pessoas ali que podem se tornar seus melhores amigos. Você pode conhecer pessoas ali que vão te acrescentar ou contar uma história que vai te fazer bem. Vai conhecer alguém que vai te levar para algum lugar legal. Então, a experiência da conexão com pessoas e com lugares que é o hostel e também te permitir saber ali, ó, aprender a respeitar o espaço do outro, entender ali, sabe, ter aquele cuidado ali. Isso tudo é maravilhoso. Eu falo para todo mundo, vai, pelo amor de Deus, vai, permita-se viver a experiência de um hostel, de conhecer pessoas maravilhosas. Permita-se viver o inesquecível, né? O Megan do Green. Vai, lindo. Então, eu acho que, primeiramente, a pessoa tem que estar aberta. A mentalidade tem que estar aberta, porque eu acho que muita gente viaja por status. Vou ficar no hotel, de frente pra praia, não. Tá, mas e aí, quando você volta pra casa, o que você sentiu de verdade? Além das fotinhas. Você conheceu gente, você se comunicou, você trocou experiência, você saiu pra comer com alguém que você não conhece. Então, assim, eu acho que tem que estar aberta a experiência. Não é sobre, vou ficar no... Porque as pessoas são muito preconceituosas com hostel. Quando eu falo que vou pra hostel, vai pra hostel, coisa de pobre. Tem gente que tem, infelizmente, essa mentalidade. Mas quando eu falo assim, fui para um hostel, aí conheci uma pessoa de Santa Catarina, não sei da onde. Aí quando eu vou para Santa Catarina, eu vou para casa da minha amiga que eu conheci no hostel. Claro. E a casa dela é incrível, uma casa de rica. Aí a pessoa, foi ela que você conheceu no hostel. Então tem um preconceito muito instalado na pessoa. Você tem que ir com a mentalidade aberta, você vai conhecer gente. Você vai comer num prato que o outro vai lavar e você vai comendo. Então, se você não tiver esse senso de comunidade, eu já falo, se você não tem senso de comunidade, não vai. Se você não está disposto a compartilhar, não vai, porque hostel é isso. Vai aprender, né? Essa mentalidade. Eu acho que a gente está aberto a novas experiências, sabe? Se a pessoa já ficou com muito preconceito, com uma mentalidade muito fechadinha de status, isso não é para mim, aí ela já quebra tudo aquilo que a gente está tentando passar para ela. Cara, vai pela experiência, vai conhecer gente. Poxa, viajante, abre tanto a nossa mente em questão de tudo, de vivência. O que eu vivi não é o que ela viveu, não é o que você viveu. Eu só vou aprender, eu amadureci muito indo viajar para hostel. Porque o hotel não vai me trazer isso, pousada não vai me trazer. Alugar um Airbnb menos ainda. Para você ter vivência de comunidade, se você quiser viver isso, é hostel. Eu tenho uma prima que ela começou a falar tão mal de como ela agia em viagem. Eu falei, faz um favor para mim,
Todo mundo no mercado me conhece, os hostels sabem meu sobrenome, a gente tem o mesmo sobrenome. Fica em hostel não. Fica não, vai ficar feio pra mim. A hora que chegar lá e falar fulana Bonel, pô, vai ficar chato. É verdade. Vai ficar chato. Mas, gente, acho que a gente já até passou do tempo aqui. Deu uma horinha de papo, foi ótimo. Eu queria uma salva de palmas para elas, por favor, para as minhas 3 garotas convidadas. Eu queria agradecer demais. As 3 vieram de fora, Resende, Minas e São Gonçalo. Então a gente tem aqui várias pessoas de fora. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês 3. E queria também aproveitar e fazer o momento jabá. Agradecer aos nossos patrocinadores aqui, porque esse stand a gente precisa de patrocínio, a gente precisa de apoio para que o stand aconteça. Então, a PITM, que está ali com a Vivian, que é uma maquininha de cartão de crédito, que também ela está focada no mercado de turismo e ela dá cashback para os hostels que tem. Tem alguns aqui que já estão participando, que já aderiram. Quem ainda não aderiu, bate um papo com eles. A gente tem a Hostel World, mais uma vez, segundo ano consecutivo, as meninas estão aí. É a principal plataforma, eles vão participar da próxima roda de conversa. É a principal plataforma de hostel no mundo. Quando eu comecei a viajar em hostel em 2008, só existia a Hostel World, era o único lugar que a gente buscava hostel. Agradecer ao São Paulo Free Walking Tour, o Rafa, que está aqui, que faz um trabalho de guiamento em São Paulo, economia colaborativa, a Tecnopires, que está com a nossa maquininha de vending machines, e a gente tem vários hostels também, apoiadores que fizeram uma vaquinha, que a gente fez uma cota mais camarada para os hostels, porque isso tudo daqui que a gente está vendo custa dinheiro, a gente precisava botar em pé, e esse stand esse ano, sem modéstia nenhuma, ficou lindo. Ficou lindo, então é isso, gente. Eu queria agradecer. Vamos dar uns 15 minutinhos aí para a gente tomar uma água, fazer um networking, e a próxima roda de conversa chama Transformação na Mochila, porque hostel é lugar, sim, de turismo consciente, sustentável, que se preocupa com o meio ambiente, com o entorno, por onde a gente está. E é isso, gente. Muito obrigado, valeu.